Dr. Alex Galho, primeiramente gostaria de parabenizar por essa eleição para a OAB Cascavel, para o próximo triênio. E a gente conversou antes da eleição, o senhor já falou sobre as propostas da OAB para Todos, a sequência do trabalho da gestão, e agora, como presidente eleito que irá assumir nos próximos dias, eu queria novamente fazer uma conversa para saber como foi essa eleição, quais serão os próximos passos, o que o senhor tem a falar não só para os advogados, mas também para a sociedade. Certo. Então, primeiro quero agradecer o espaço, Matheus, do Jornal Paraná, e agradecer toda a advocacia cascavelense que participou desse pleito. E a gente está muito motivado porque o trabalho da gestão atual foi muito bem feito. São toda a diretoria, Dr. Jurandir, Dr. Paulinho Pegoraro, doutora Silvia Massaro, Dr. Juliano Tolentino, doutora Rossana Nascimento. Eles, na verdade, com todo o conselho, são 28 advogados e advogadas, são nossa inspiração. Se dedicaram, trabalharam imensamente nesses 2 anos e meio, 3 anos já vai fazer de mandato. E eles inspiraram todo um grupo, que nos motivaram a continuar esse legado que eles deixaram. E nós participamos de um pleito difícil, com outros 3 candidatos, 3 advogados competentes, capacitados, mas todo o trabalho desenvolvido pela atual gestão, mais o trabalho desenvolvido pelo time que nós montamos, doutora Deise Cardoso, doutor Charles Lustosa, doutor Josnei Oliveira, doutora Clarissa Sgarione, juntamente com outros 23 conselheiros e conselheiras, fez com que a gente alcançasse esse resultado. Doutor, como o senhor avalia essa eleição? No pleito de 2018, a OAB para Todos venceu com 2 votos de diferença. Nessa já foi um percentual, uma diferença maior, e a chapa fez mais de 1.000 votos. Sim. Isso eu atribuo, e a leitura que a gente faz de todo esse contexto, essa diferença de votos se dá muito em razão do trabalho desenvolvido pela atual gestão. Mesmo com a pandemia, e apesar da pandemia, a atual gestão realizou muito. Trabalhou, se dedicou, serviu à OAB, de maneira que realizou mais de 120 cursos, mais de 5.000 advogados e advogadas participaram de eventos, cursos, palestras que a OAB realizou. Mais do que isso, reformou salas da OAB, ampliou o escritório compartilhado, reformou o centro de convivência, implantou energia solar e apesar da pandemia, como eu disse, tudo isso a gente acredita que motivou a advocacia cascavelense a manter esse trabalho, esses princípios, esses valores que a gestão atual implantou na OAB, é algo que a gente entende com esse resultado que deve ser mantido. E doutor, como será feita essa transição? Normalmente, quando há uma transição de uma gestão para outra, quando se trata de oposições, é uma transição um pouco mais tumultuada, mas o senhor acredita que, por ser do mesmo grupo, será uma transição tranquila? Como se dará? Olha, nem no início da gestão atual houve assim, um problema com a transição, A gestão anterior do Dr. Charles Duvison possibilitou que o Dr. Jurandir assumisse de maneira tranquila. E agora a gente já está... A diretoria atual já possibilitou com que a gente, a nova diretoria, que assume em janeiro, já comece a conhecer todo o sistema
a metodologia de trabalho deles, né, que a gente quer manter e fazer alguns ajustes, obviamente, porque são perfis diferentes, mas nós já estamos trabalhando, já iniciamos na sexta-feira da semana passada, já iniciamos o nosso planejamento para que em janeiro a gente assuma a gestão, já conhecendo um pouco do que é todo o sistema OAB, né? E qual será a primeira... o que o senhor irá fazer primeiro como presidente da OAB? O senhor já tem em mente? Sim. O que nós pretendemos fazer é manter as comissões existentes, né? Nós queremos conversar com toda a diretoria das comissões, entendermos quais as necessidades, né? Avaliarmos a permanência dessas diretorias, né? De maneira que a gente entende que haja uma alternância, né? Para que possibilite que outros advogados e advogadas participem efetivamente dos processos decisórios dessas comissões, né? Que ajudem a criar seus planejamentos. Então, nossa primeira ação interna, digamos assim, de OAB é entender todas as 32 comissões, mantendo os seus membros e, ao mesmo tempo, buscando incentivar a alternância dessas diretivas, digamos assim. Nós também temos a intenção de implantar outras comissões, né? De maneira que durante a campanha a gente entendeu que existem algumas demandas, né, que não foram levadas para a atual diretoria, porque se tivessem sido levadas, inclusive, teriam sido implantadas. Então a gente vai buscar criar novas comissões logo de início, porque é uma demanda que veio durante a campanha. Doutor, tem outra ação que está em andamento, inclusive o G8 já fez um documento em relação a isso, e a OAB faz parte do G8 aqui em Cascavel, que é sobre o aumento das custas judiciais e extrajudiciais. Quais ações a OAB pretende tomar em relação a isso? A OAB já está tomando essas ações, o Dr. Jurandir já encabeçou esse movimento junto à sociedade civil organizada, o que é importante, porque a gente fala dentro da OAB que o aumento das custas, dos emolumentos, ela não afeta tão somente a advocacia, ela afeta toda a sociedade. Nós estamos vendo custas e emolumentos de cartórios extrajudiciais aumentando 300%. Então, na medida que esse aumento chegue, esse aumento seja aprovado pela Assembleia, vai impactar diretamente o acesso à justiça. E esse impacto, ele se dá no cidadão, se dá junto às pessoas jurídicas, né, as empresas, fazendo com que o nosso judiciário, que é um judiciário moroso, é um judiciário que não entrega o que deveria entregar, ou seja, a resolução rápida de conflitos, seja considerado talvez o primeiro tribunal mais caro do Brasil, né? Na verdade, vai perder para São Paulo, em termos de valores de custas e emolumentos, só perderá para São Paulo. Ou seja, será o segundo judiciário mais caro do Brasil. E, doutor, quais outras ações a curto prazo a sua gestão pretende realizar já? Bom, a gente tem que sempre analisar as questões internas, ou seja, que em prol da OAB, da advocacia, e as questões externas, que decorre em benefício da sociedade, né? Nós sempre prezamos inicialmente para atender as demandas internas da OAB. O que nós queremos fazer
ampliar os cursos de capacitação e qualificação, porque entendemos que a forma que o advogado, a advogada consegue ter uma certa um diferencial no mercado. Quanto mais capacitado nós nos tornarmos, melhor nos apresentaremos para o mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto é a gente ajustar as questões relacionadas a eventos presenciais, porque a gente entende que os eventos presenciais eles são mais importantes do que os online, né? Eles atraem mais o público e a gente quer ampliar esses eventos, trazendo inclusive a sociedade civil organizada também para participar de alguns temas que interessam a todos. Nós também vamos fazer um diagnóstico interno do que é relacionado a processos de qualidade, de atendimento ao público, né? Atendimento à advocacia, processo organizacional, de maneira que a gente preste um serviço melhor para o advogado e para a advogada. Vamos buscar entender quais as demandas hoje existentes, fazer um diagnóstico junto a toda a advocacia da nossa subseção, para entendermos quais as demandas mais urgentes que o advogado e a advogada espera. No que diz respeito a fatores externos, digamos assim, da OAB, em prol da sociedade, a questão da morosidade da justiça é o que a gente entende de mais grave. Mas para isso nós temos que entender quais os problemas existem, o porquê que há a morosidade, por que alguns cartórios eles atendem com eficiência, de forma rápida, e outros cartórios não fazem a mesma coisa, tendo basicamente a mesma demanda de processos, o mesmo quadro de colaboradores. Então a gente precisa fazer um diagnóstico disso, mas a OAB sozinha ela não consegue. E para isso nós temos que trazer a sociedade civil organizada, as academias, né, as universidades, para que ajudem a gente a fazer esse diagnóstico, para que consigamos entender os problemas e criarmos soluções. Então nessa linha a gente quer chegar num ponto onde consigamos entender o porquê que um cartório não está funcionando, se é um problema falta de juiz, falta de colaboradores, excesso de processos ou má gestão, né? E a partir daí a gente vai apresentar soluções que criaremos de forma conjunta, inclusive com o judiciário participando. É necessário que o judiciário venha para esse processo e ajude a gente a construir uma solução, né? Participe dessa solução, de maneira que não seja uma imposição da sociedade, da OAB, né? Mas assim algo que a gente construa juntos. E ações a longo prazo que não são tão urgentes, quais as ações que a OAB para Todos agora pretende? Na verdade, a OAB para Todos ela não existe mais dentro de um contexto de entidade, né? A OAB para Todos, assim como as demais chapas, elas ressurgem a cada 3 anos. São movimentos que ressurgem a cada 3 anos. Todos têm o mesmo objetivo de fazer uma OAB mais forte, de avançar ainda mais com a OAB, para que a advocacia seja valorizada. O que nós entendemos é que nós temos um norte, né, que foi construído durante a campanha. Esse norte nós temos que buscar implantar, né, onde nós temos advocacia, né, o mercado e inovação, gestão e inovação, democracia participativa, o protagonismo institucional. Então todo aquele norte que nós construímos, que nós chamávamos de pentágono, é o que nós vamos ter que implantar dentro da OAB agora. Porque foi através deste projeto, deste modelo de gestão que nós apresentamos para a advocacia, que nós fomos eleitos, né? Então vai ficar mais fácil de todo advogado, toda advogada cobrar nossas ações, porque nós mostramos o que faríamos lá atrás. E dentro do contexto de planejamento estratégico,
nós temos como princípio a constante capacitação e qualificação do advogado. Isso é um processo que ele durará 36 meses com essa gestão, depois mais 36 meses com outra gestão. Este é o nosso principal objetivo, é qualificar e capacitar, mas também fazer a defesa das prerrogativas, né? Ontem eu participei de uma reunião da Comissão de Prerrogativas da direção atual e existem algumas demandas que a gente precisa buscar resolver. E o consenso é que buscar resolver é trazer os órgãos públicos para dentro da OAB para que ajude a gente a construir a solução. Então, existem problemas pontuais e esses problemas pontuais nós temos que apresentar resultados, né? Apresentar soluções que tragam resultados. E a longo prazo, na verdade, o que nós precisamos é sempre pautar pela preservação, pela valorização da advocacia. E isso é algo que são ações contínuas e constantes, né, na verdade. Doutor, a gente teve uma prova da OAB esse ano, nesse próximo domingo a gente já tem uma segunda e ano que vem, então, possivelmente teremos novos advogados aqui na subseção. Para esses novos advogados, como a gestão vai abraçar esses novos advogados, vai atrair eles para a OAB? Nós entendemos que existem já, entrando no mercado do trabalho, em torno de 300 a 400 advogados por ano. E o que nós pretendemos fazer é absorver, mostrar para a advocacia iniciante que nós temos estruturas para que ele faça o seu atendimento lá dentro, atendimento do seu cliente lá dentro, use nossos escritórios compartilhados, faça suas audiências, se qualifique e capacite lá dentro. Nós queremos que a advocacia iniciante tenha a OAB como sua segunda casa, que ali dentro leve suas necessidades, suas demandas, para que a gente consiga, juntos, arrumar soluções para cada demanda. Nós temos um projeto muito interessante da OAB vai à universidade, porque nós já queremos fazer com que o acadêmico de direito que pretende fazer o exame da ordem, pretende exercer a profissão de advogado, conheça a OAB antes mesmo de fazer o exame, né? E que a gente possibilite, inclusive, que esses acadêmicos, enquanto acadêmicos, se qualifiquem lá dentro da OAB. A gente entende que, principalmente nos dias de hoje, onde os fóruns já não são mais tão usados como antigamente, em razão do processo digital, é que a experiência do convívio com advogados mais experientes, que se dava lá atrás nos fóruns, hoje se dê dentro da OAB. E para isso, obviamente, a OAB tem que criar ações, programas que unam o advogado experiente com a advocacia iniciante. E para isso nós vamos avançar ainda mais com um projeto que foi implantado agora na gestão do Dr. Jurandir, da mentoria. Nós queremos fazer mentorias especializadas. O que é isso? Nós queremos trazer um advogado experiente, especializado numa determinada área, por exemplo, o previdenciário, para que dê sua contribuição aos advogados iniciantes que querem exercer sua atividade na advocacia previdenciária. E isso vai possibilitar duas situações. Primeiro, que o advogado mais experiente se qualifique mais, aquele que se dispor a participar da mentoria, se qualifique mais para poder compartilhar seu conhecimento. E vai permitir que a advocacia iniciante tenha a experiência de conviver com um advogado experiente, né? Então a gente entende que essas ações, elas são de fundamental importância porque ela vai unir duas necessidades. A do advogado experiente compartilhar sua visão de mundo jurídico
e de mundo social também, mas ao mesmo tempo possibilitar que o advogado iniciante conheça a história do advogado experiente, que é basicamente a mesma de todos os advogados iniciantes. Todos os advogados que têm uma história de vida profissional começa igual aquele acadêmico que está saindo hoje da universidade, buscando o primeiro cliente, fazendo o primeiro contrato, entrando com a primeira ação, né? Então, acho que quando a gente ouve a história, e quando eu ouvia lá atrás a história desses advogados mais experientes, me inspirava a continuar, que aquelas dificuldades que a advocacia iniciante tem é a mesma dificuldade que o advogado experiente, hoje bem sucedido, teve no passado. Doutor, já se encaminhando para o final, eu queria saber como que está o relacionamento do senhor com a gestão com a 11, que vai assumir a gestão da OAB Paraná. O senhor já chegou Na verdade, eu conversei com a doutora Marilena, nós tivemos um contato e o que é importante é que, na verdade, o doutor Jurandir, a gestão atual, ela... Cara, eu tô ficando com a boca seca. Pede pra Raquel, por favor. Depois você vai editar isso, né? O que é importante é que a doutora Marilena, ela também entende que hoje nós somos uma entidade só. Né? Não existe mais divisão de grupos. E nós também. E o doutor Jurandir, ele construiu uma ponte muito importante. Ele abriu portas junto à seccional que se mantêm abertas. E nós vamos explorar esta ponte, essas portas, de maneira que ainda consigamos trazer os nossos projetos para a subseção. Né? E isso nós temos a convicção e a certeza de que esse relacionamento construído pelo Dr. Jurandir, pela gestão atual, se manterá agora na gestão da doutora Marilena. Doutor, e o que o senhor gostaria de falar para os advogados e também para a sociedade agora como presidente da OAB? Para a advocacia, para os advogados e advogadas de Cascavel, o importante de termos uma OAB participativa, uma OAB forte, é a participação efetiva de todos. O que nós buscamos na gestão atual e estamos buscando agora com a gestão nova é incentivar e fomentar a participação de todo advogado e toda advogada na OAB. Uma OAB forte é uma advocacia valorizada, esse é nosso lema. Nós precisamos que toda demanda, todas as ideias de projetos, de eventos, toda crítica, toda sugestão sejam debatidas lá dentro da OAB. Que a OAB seja o nosso centro de cultura, de lazer, de projetos, de maneira que a gente consiga, através da OAB, qualificar, capacitar e defender os direitos e prerrogativas do advogado e da advogada. Para a sociedade, nós temos uma importante missão, uma missão de séculos, que vem lá da época da Revolução Francesa, de proteger a sociedade, seja de arbítrios do Estado, seja de problemas relacionados a conflitos entre as partes. Nós somos um soldado, nós, advogado, a OAB, somos soldados da sociedade para defender o direito e principalmente o Estado democrático e direito. Então a OAB sempre estará presente nas demandas da sociedade, mas também sabendo que a nossa principal missão é defender as prerrogativas do advogado e da advogada e qualificar e capacitar toda a advocacia. Beleza, doutor. Muito obrigado. Acho que é isso, né?